Que assim seja. E nós vamos, nesses instantes, queridos companheiros, vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, vamos serenando os nossos pensamentos, vamos nos desligando das preocupações do dia de hoje, vamos sentindo o ambiente em que nos encontramos, já preparados para esse momento de hoje, de agora. Vamos nos ligando ao nosso anjo da guarda, nosso amigo, companheiro de todas as horas, agradecendo a esse amigo a proteção, o carinho, as intuições. Vamos sentindo a presença de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, a nossa Mãe espiritual, sentindo que ela vai nos envolvendo, vai nos acalentando, nos carregando em seu colo. Vamos a ela pedindo que nos auxilie cada vez mais, que possamos superar as nossas dificuldades, que possamos cada vez mais ampliar a nossa capacidade de amar, de perdoar. E envolvidos na luz de Maria, nós vamos nos ligando a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo o seu evangelho de luz, seus ensinamentos de amor. E a Jesus nós pedimos que também nos auxilie na nossa caminhada, que possamos cada vez mais conhecer, praticar os seus ensinamentos. E vamos assim, agradecendo a Deus Pai, Criador do mundo, Criador de todas as coisas, agradecendo o dom da vida. Vamos nos ligando a Deus com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas e livra-nos, Pai, de todo o mal. E que assim seja. E nós vamos assim abrindo os nossos corações, nos colocando receptivos para mais uma preleção desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva com muito carinho nesta noite. Sejam bem-vindos à Fraternidade Espírita de Garamond e à Fraternidade Espírita Amor e Luz. O tema da nossa preleção de hoje é Pedi e Obtereis, que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo traz uma passagem do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 7, os versículos 7 e 8. E que neles Jesus fala assim: Pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Porque todos que pedem, recebem. Os que buscam, acham. E a quem bate, se abre.
Com palavras tão simples e de forma tão objetiva, Jesus nos mostra como é fácil alcançar os nossos objetivos, como as nossas preces podem ser atendidas. Mas será que é assim, tão fácil, falar de qualquer forma, de qualquer jeito, para qualquer pessoa, em qualquer lugar? Então, Jesus, ele nos ensina, nessa passagem, a importância da prece. Como que é importante a gente fazer preces. E da confiança que a gente deve ter em Deus, de que Ele sempre atende às nossas necessidades, sejam materiais ou espirituais. Jesus, ele nos ensina como conversar com Deus. E como que é isso? Como que a gente, então, como fazer a prece? Como devemos orar? Como devemos conversar com Deus? E quem nos diz, que nos dá algumas orientações, são os Espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 658. Eles falam assim, que a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e com sinceridade. Então, eles estão nos falando que a forma, ou seja, palavras bonitas, não são tão importantes e que o pensamento é tudo. Porque o pensamento, ele revela o que está passando dentro do nosso coração, o que se passa dentro do nosso íntimo. E Jesus também, ele fala mais um pouco sobre essa prece, como que a gente deve orar, e ele fala que não tem necessidade de ser uma prece muito longa, muito extensa. Ele fala assim, que não é pela quantidade de palavras que sereis escutado, e sim pela sinceridade delas. Então, mais uma vez, a gente vê que não é a quantidade de palavras, não são palavras bonitas que proferimos que é importante numa prece, e sim o nosso sentimento. O sentimento que a gente coloca nessas palavras, né? A forma que sai de dentro de nós. E Jesus ainda ele faz um alerta, porque ele acrescenta uma coisa importante, que antes de orarmos, se tivermos qualquer coisa contra alguém, tratemos de perdoar primeiro, de purificar nosso coração. Assim, nossa prece será agradável a Deus. Então, aqui ele está nos mostrando a importância de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Isso antes da gente fazer os nossos pedidos, para que então a gente seja merecedor, né, daquilo que a gente está pedindo para Deus. Então, assim, não é uma questão de fazer uma prece agradável a Deus, somente uma prece que agrade a Deus, e sim que a prece agradável a Deus é aquela prece efetiva, ou seja, aquela prece em que a gente também se coloca, né, como reconhece como espíritos imperfeitos, pessoas imperfeitas, que estão em busca de evolução, que quer evoluir. Então, é uma prece em que essa prece agrada a Deus, né? Que a gente se coloca imperfeito, reconhece os defeitos e se coloca perdoando, né? Porque muitas vezes a gente está pedindo perdão para Deus.
E, antes de mais nada, que eu também me coloque perdoando, né? Aquelas pessoas que me são, né? Não são queridas. Para então eu pedir para Deus. Então, da mesma forma que para a gente se ligar, né, a Deus, as nossas preces não precisam ser longas, não precisam de palavras bonitas, basta o nosso sentimento, não é? Foi isso que nós vimos, que elas sejam proferidas com, de uma forma que sai realmente do nosso coração, do nosso íntimo. Então, o lugar, a hora que essa prece deve ser feita, ela também vai depender muito daquilo que a gente esteja passando, não é? É claro, no momento de aflição, de angústia, a prece é naquele momento, é naquela hora que eu preciso fazer a minha ligação com Deus. Mas se eu tiver um local tranquilo, num momento em que eu esteja mais tranquilo, um horário do meu dia, ao levantar, ao deitar, essa ligação ela pode se tornar mais fácil, né? Vamos dizer assim, eu esteja mais propenso. Mas não é importante o local e nem a hora dessa prece. Importante, que a gente já viu, é essa ligação, né? São essas palavras sinceras, né? Que venham com sentimento, realmente o que eu esteja passando, né? E tem duas situações bem interessantes em relação a fazer uma prece, né? Das pessoas com a prece. Porque tem pessoas que muitas vezes não deixam de fazer suas preces porque não conhecem a sua eficácia, porque não acreditam que serão ouvidos, porque Deus sabe de tudo, já está tudo escrito, Deus sabe de nossas necessidades, então não pedem, não precisam pedir. Mas pensando assim, seria acreditar que a gente é um ser muito passivo, né? Instrumentos passivos, sem livre-arbítrio, sem escolhas. E a gente sabe que não é dessa forma, não é? Deus nos deu a inteligência, a vontade, né? Nós agimos por nossa vontade, são nós que fazemos as nossas escolhas. E a gente pode escolher seguir tanto um caminho do bem quanto do mal, né? A gente pode se livrar de um perigo ou não, está em nossas mãos. E a outra situação são aquelas pessoas que fazem suas preces, mas não veem seus pedidos serem atendidos. O que acontece? Então, acha que Deus não as ouviu. E, nesse caso, a gente pode pensar o seguinte: será que esse pedido, essas preces, estão sendo feitas de acordo com o que é o melhor para nós? Será que nós pedimos o que realmente a gente necessita? Ou a gente pede aquilo que a gente acha que precisa? Então, será que a gente é merecedor de tudo isso que a gente pede? Né? Vamos pensar o seguinte: se tem uma jarra de água, que cabe 1 litro de água, e eu quero colocar 10 litros ali dentro, vai caber? E nós estamos preparados para receber isso tudo? Eu quero aquilo tudo para mim, mas eu estou preparada para receber isso tudo? Eu sou merecedora disso tudo que eu estou pedindo para mim? Agora vamos pensar, os pais dão tudo para os seus filhos? Pelo contrário, né? Pelo bom senso,
Os pais, eles avaliam sempre os pedidos dos filhos, se aquilo vai ser benéfico, se aquilo vai ser prejudicial, antes de realizar aquele pedido. Foi assim com a gente também, não foi? Então, assim também é Deus conosco, que Deus é o nosso Pai. Ele é justo, ele é bom e com muito bom senso, não é? E ele só realmente, ele vai permitir, né, que a gente receba somente aquilo que a gente necessita, aquilo que vai ser benéfico para nós. Então, Deus vai nos dar, vai nos atender, mas de acordo com o que a gente merece. Muitos de nossos pedidos são para cura de doenças, solução de problemas, de aflições. E quando não recebemos, né, esses nossos pedidos, né, que eles sejam, né, as nossas solicitações, muitas vezes a gente fica desiludido, perde a confiança, perde a fé. Mas se a gente partir do princípio que a doutrina espírita nos revela, que essa não é a nossa única existência. Tivemos outras vidas e muitas situações que vivemos hoje podem ter vindo de outras existências nossas, como provas, resgates. Mas muito delas, a maioria dessas situações, nós adquirimos foi nessa vida. Também não podemos colocar toda a culpa lá atrás. Porque mesmo nessa nossa vida, a gente se acomoda, a gente fica invigilante, negligente com muitas situações. E o que nos acontece são reflexos dessas nossas ações. Daí vêm os problemas, as dificuldades, as doenças. Então, nós somos autores da maior parte delas. Então, nós temos que pensar que não é só na outra vida, para a gente se acomodar e achar que não tem mais jeito, e que nessa vida a gente é responsável por muita coisa que nos acontece. Então, que nossas preces também a gente possa, né, não só buscar resultados, cura de doenças, resolução dos nossos problemas, mas buscar também entendimento por aquilo que a gente está passando. Por que disso, né? Entender que tem uma razão de ser, fazer reflexões em minhas atitudes, nas minhas escolhas, pedir força para realmente que a gente possa compreender as situações, resignação, muitas vezes, daquilo que a gente não pode mudar. E assim que a gente será ouvido, fortalecido, né, para escolher, então, o melhor, os caminhos, fazer melhores escolhas. O espírito de Meimei, através de Chico Xavier, ele nos diz dessa forma: a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças, não nos afasta dos problemas do cotidiano. Entretanto, nos clareia o raciocínio, a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis, dos quadros de convivência, no entanto, nos ilumina os sentimentos, de modo a aceitá-lo como são.
Nem sempre nos cura as enfermidades. Contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Orar, gente, fazer prece, é um ato que a gente deve converter em hábito. Um hábito como outros saudáveis que temos em nossas vidas. Porque só vai trazer benefícios. E a prece, a oração, ela é alimento para o nosso espírito. Assim como a comida é alimento para o nosso corpo, alimentamos a nossa alma, o nosso espírito, com bons pensamentos, com a prece. Então, que cada vez mais a gente possa fazer dela uma prática para o nosso dia a dia. E não custa lembrar, né, que a gente não só pedir, mas que também a gente possa agradecer. Porque todos os dias Deus nos concede graças que muitas vezes nem lembramos. Lembrar de agradecer pela vida, pela saúde, por mais um dia, pela família, pelo trabalho, pelos amigos. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede, sem que a gente tenha que pedir. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Que assim seja. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje para receber toda luz, todo envolvimento de paz que nos é oferecido nesse trabalho. Vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade e vamos assim deixando fluir de dentro de nosso coração sentimento do amor, esse sentimento tão puro que faz superar todos os obstáculos. Sentimento que chega ao coração de todas as pessoas. Vamos vibrando intenso amor pelo nosso planeta Terra, vibrando intenso amor por todos os países, por aqueles que sofrem com as guerras, com a fome, países que sofrem com a pandemia, vibrando intenso amor por todos os doentes, pelos hospitais, pelos leitos de dor. Vamos vibrando intenso amor pelo nosso Brasil, por nós, os brasileiros, pelos nossos governantes. Vamos vibrando intenso amor pelas nossas famílias, vibrando por aqueles que temos maiores dificuldades. Vamos vibrando muito amor por nós mesmos. E vamos assim, deixando uma vibração de amor em aberto, para ser levada onde houver maior necessidade nesses instantes. E assim, com os corações agradecidos, nós vamos pedindo a Deus, o nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, a permissão para encerrar o trabalho desta noite, a preleção desta noite. Que assim seja.